Irene, eu não tenho experiência, eu sou recém-formada. Será que eu consigo? Sim, você consegue. Mesmo sem experiência, você consegue iniciar a sua consultoria, prestar os seus serviços de consultoria, vou falar quais, e você chegar a esse faturamento de R$ 10.000 ou mais. Você pode falar para mim também, Irene, eu estou há um tempo longe do mercado de trabalho. Eu estou há um tempo longe do mercado de trabalho. Será que eu consigo? Será que eu consigo faturar ainda nesse ano de 2023 R$ 10.000 ou mais? Consegue. Se está fora do mercado de trabalho por conta que você assumiu sua maternidade, ficou um tempo fora do mercado de trabalho, teve que cuidar de algum parente doente, está fora do mercado do trabalho do mercado de trabalho por outros motivos, né? Não se identificava muito com a área de UAM, mas agora quer voltar, dá para você também iniciar na área de consultoria e prestar os serviços que eu vou explicar para vocês para faturar R$ 10.000 ou mais. Então, sempre existe esse questionamento dessa falta de experiência, desse tempo fora do mercado, pessoas que estavam na área de clínica, né, se formaram, foram para a área de clínica, começaram a clinicar, abriram um consultório, mas que não se identificaram ou que viram na consultoria uma oportunidade e querem iniciar. Dá tempo para essas pessoas também. Se você é recém-formado, sempre ficou, né, buscou estudar um pouco mais as cadeiras de clínica, não tanto as cadeiras de alimentação coletiva, e quer entrar na consultoria, dá para fazer isso? Dá, gente, pelo amor de Deus. Tem gente que quer entrar na consultoria porque não quer ficar 44 horas semanais dentro do one-on-one. Não quer ficar 44 horas semanais porque é muito pesado. Não, 44 horas semanais dentro de um one-on-one, se você já ficou dentro de um one-on-one, você sabe que você às vezes tem tempo, tem horário para entrar e não tem horário para sair. Quem sabe, quem trabalhou no one-on-one, como eu trabalhei, sei muito bem como é difícil estar dentro do one-on-one, não ter tempo para você, não ter tempo para os seus filhos, não tem tempo para fazer as coisas que você gosta, porque você fica naquele dia a dia, né, de 44 horas semanais e não tem tempo, absolutamente, né? É difícil. E a consultoria, se você me questionar, Irene, e aonde é que eu posso fazer consultoria? Onde é que eu posso prestar os meus serviços, né? Eu sou nova nessa área, onde é que eu posso prestar os meus serviços de consultoria? E eu vou lhe dizer que os locais que você pode prestar a consultoria de alimentos, a consultoria em serviços de alimentação, está na palma da sua mão. Abre o iFood. Veja o tanto de restaurante que existe ao redor da tua casa. Veja o tanto de restaurante que existe no teu bairro, o tanto de restaurante que existe na tua cidade. Olha isso. Todos esses serviços de alimentação, eles precisam dos serviços que a consultoria, que a gente como consultora presta. Todos eles precisam. E alguns desses serviços a gente pode prestar até para outros estabelecimentos que não são serviços de alimentação, como, por exemplo, supermercados, mercadinhos. Todos eles já foram até meus clientes. Já tive clientes desse ramo. E esses estabelecimentos, eles precisam dos serviços que nós, consultores, nós oferecemos. Olha só, olha o tanto de serviço de alimentação. Existem serviços de consultoria que são obrigatórios por lei. Não tenho que se queixar, não tenho que bater perna, não tenho que espernear. Eles têm que ter, por exemplo, manual de boas práticas e então, abriu o iFood? Olha só quanto abriu o iFood. Olha o tanto de restaurante, olha o tanto de supermercado que você vai deslizando e procurando. Todos eles precisam do serviço de consultoria. Todos eles precisam obrigatoriamente ter um manual de boas práticas e POPs. Precisa. Ponto 4.11.1 da legislação da RDC 216 é obrigatório. É obrigatório, eles precisam ter. Veja
essa oportunidade imensa na sua cara para você prestar consultoria e serviço de alimentação. Isso eu estou falando dos serviços que são obrigatórios por lei. É obrigatório o Manual de Boas Práticas e POPs, é obrigatório implantação das boas práticas, é obrigatório, a lei exige. A empresa, né, que oferta o serviço de alimentação, que oferta alimento, ele precisa obrigatoriamente ter as boas práticas implantadas. E onde é que estão as boas práticas? Toda aquela legislação que está lá, todos aqueles pontos, 88 itens, aqueles pontos todinhos que estão na RDC 216, todos eles precisam estar implantados em serviços de alimentação, supermercados. Supermercado alguns têm leis específicas, mas enfim, precisa de boas práticas. Boas práticas é uma questão higiênico-sanitária. E você pode prestar consultoria, eu estou falando nas oportunidades de você prestar consultoria, não é para dizer larga tudo e entra na consultoria, existe outra possibilidade também. Você está CLT dentro de um serviço de alimentação, você é CLT, você pode ser CLT e também você pode prestar consultoria. Por muito tempo, eu fiquei CLT em um serviço de alimentação e prestei consultoria em serviço de alimentação. Tranquilamente. Essas consultorias que eu fazia enquanto eu era CLT, essas consultorias me rendiam o dobro, faziam com que eu tivesse o meu salário. Ou seja, eu tinha no mês o dobro do meu salário, só com as minhas consultorias. Então, se eu ganhasse X no estabelecimento, eu ganhava X na consultoria, e às vezes muito mais. E às vezes muito mais com consultoria do que com a minha carteira assinada. Então, existe possibilidade de você fazer consultoria trabalhando com carteira assinada em um local e fazendo consultoria em outros vários locais, vários. E eu posso ser consultora full-time, todo o tempo, né? Sem ter um vínculo empregatício com outra empresa, dá certo. Tanto é que houve uma pergunta para mim, ontem, uma pessoa perguntou, Irene, eu quero ser consultora, mas eu já sou carteira assinada em um local, já sou carteira assinada, e eu acho que ela era até RT do local. Eu posso fazer consultoria em outros locais? Claro. Uma coisa, gente, não tem nada a ver com a outra, não tem nada a ver. Eu posso ser, como eu fui CLT de um local por muito tempo e prestar consultoria para vários outros. Você pode ser RT de um local, por algum motivo você é RT, e você no seu tempo livre, nos seus finais de semana, nos seus horários livres ao longo do dia, você pode prestar os serviços de consultoria que eu vou apresentar para vocês. E são vários, então dá para você trabalhar dessa forma. Então dá para eu ser consultor, dá para eu ser consultor o tempo integral, todo o horário que eu tenho disponível do meu dia, e dá para eu ser assessora de um local, tá lá 30, 40, 44 horas, e nos meus horários livres eu prestar consultoria. Quando eu tinha disponibilidade de horário, eu prestava consultoria manhã, tarde e noite. Os restaurantes, vocês sabem, né? Ficam abertos a noite toda, né? Assim, a grande maioria. Então, é uma oportunidade imensa para as pessoas que ficam lá de 8 às 17, 8 às 18, prestar consultoria em serviços de alimentação, né? No horário noturno, nos finais de semana. Olha o tanto de possibilidades que você pode prestar consultoria. Se você é CLT, você pode prestar as consultorias nesse horário noturno, nos finais de semana, você pode dobrar a sua renda. Eu dobrava a minha renda. Eu paguei meu apartamento dessa forma. Eu dobrava, tranquilamente. Eu vou falar do meu apartamento porque foi perrengue, viu? Eu tinha apartamento na planta, apartamento que eu tinha seguro-obra, apartamento que eu tinha balões, que eu tinha mensalidades. As mensalidades, elas aumentavam, uma loucura. Consegui pagar com consultoria, né? A consultoria, ela me deu essa possibilidade. Então, eu quero mostrar isso para você também, certo? Dá para fazer consultoria de várias formas. Só queria lembrar uma coisinha para vocês, pergunta que me veio ontem, tá certo? A consultora, ela não é RT, tá certo? Então,
Você está num serviço de alimentação que quer que você preste consultoria. Se a pessoa falar o seguinte, eu também quero que você seja RT, não está correto, tá? A lei é muito clara, o Conselho Regional de Nutricionistas fala isso. Se você é consultor, você não é RT. E aí eu quero dar uma relembrada com vocês de o que é consultoria. Consultoria é um serviço prestado pelo profissional nutricionista que você vai realizar esse serviço, e esse serviço que você vai colocar em contrato, o que é, bem direitinho, ele tem tempo de início e tem tempo de fim. Ele tem um tempo pré-determinado para finalizar. E a lei é muito clara que o consultor ele não pode ser assessor. Dessa forma, se ele não é assessor, ele não pode ser RT. A única pessoa que pode ser RT é assessor. Então, vão sempre me chover perguntas. Irene, eu estou fazendo consultoria, a pessoa quer que eu seja RT. Irene, eu posso ser RT de uma empresa que eu estou fazendo consultoria? Não pode. Você só pode ser RT se você for um assessor. E esse assessor fica quanto tempo? 30, 40, 44 horas semanais. Aquela UAN que você está 44 horas semanais, que você está 40 horas semanais, que você está lá vendo tudo, né? Planejando, administrando, observando erros e tudo mais, e o tempo todo fazendo aquela observação. Eu planejo, eu executo e eu avalio. Eu planejo, eu executo e avalio. Aquela roda que eu faço o tempo todo dentro de uma UAN, que eu fico lá 44 horas semanais, 40 horas semanais, eu sou assessora. E por eu ser assessora, eu tenho uma responsabilidade grande, logo eu posso ser RT. Agora, se você que é consultora, que você tem um tempo pequeno, muitas vezes, né? Que você vai fazer um determinado serviço, que provavelmente quando terminar esse serviço, você não vai ter mais nenhum vínculo. Todo esse vínculo é feito em contrato. No contrato, eu vou dizer que quando começa e quando termina, eu não posso ser RT. Então, desvinculem isso da cabeça de vocês. Vocês só podem ser RT se você for assessor. Se uma empresa que, porventura, vocês estão querendo que vocês prestem serviços de consultoria, enfim, chegam até você e perguntar, você pode ser o meu RT? Caiam fora. Caiam fora. RT é uma responsabilidade muito grande, tá certo? RT é uma coisa muito maior. E se você é consultor, você não pode ser RT, certo? Não vamos fazer essa ligação e essa confusão na nossa cabeça, tá bom? Vamos falar de uma coisa bacana que é consultoria. Como eu falei para vocês, a consultoria, para mim, foi um grande divisor de águas. Foi um grande divisor de águas, certo? Então, a consultoria trouxe para mim qualidade de vida, trouxe para mim possibilidade de ter bens materiais e bens não materiais, como, por exemplo, uma viagem. Quando a gente viaja, conhece locais, e a gente desfruta daquele ambiente, né, daquela novidade, que a gente vai ver arte, vai ver arquitetura, vai estar em outro ambiente. Isso é um bem não material que a consultoria, né, que todos os meus ganhos e faturamentos que a consultoria me trouxe, eu imaginava que eu nunca iria conseguir, sabe? Viajar para fora, por muitas viagens que eu fiz para o exterior, conseguir pagar o meu apartamento na planta. Eu nunca imaginei na minha vida que eu conseguiria ter o meu apartamento. Fazer uma festa de casamento que eu fiz no buffet que eu queria muito, e eu também nunca imaginava que eu ia conseguir ter a festa de casamento naquele buffet, com o vestido de noiva que eu queria. Então, a consultoria foi, para mim, um grande divisor de águas. E eu quero trazer e mostrar essa possibilidade da consultoria para você, certo? E quando eu falo que existem serviços que você pode prestar na consultoria, que vão te fazer ganhar 10 mil ainda, ou mais, ainda esse ano, eu estou dizendo que é possível sim, com certeza. Eu não estaria se eu estivesse falando uma coisa que não é possível, eu estaria sendo antiética. E isso não é a minha índole.
Eu quero mostrar para vocês que é possível sim. Então, a gente vai falar de alguns serviços de consultoria que a gente consegue faturar. Veja bem, eu estou vendo nesses sites que oferecem as ofertas de empregos para nutricionistas, para demais profissionais, eu vejo que existem ofertas de emprego para nutricionista 44 horas semanais e que eles estão pagando de 2.500 a 3.500 para você trabalhar 44 horas e ainda pedem para você uma experiência de 10 anos. Olha só, 44 horas dentro de um serviço de alimentação. Só quem trabalhou dentro do serviço de alimentação, né, Fatinha? Só quem trabalha dentro de um serviço de alimentação sabe como é cansativo, sabe como, né, exige de você e ainda está te oferecendo um trabalho de 2.500. 2.500 para 44 horas semanais é muito pouco, né, gente? E se eu disser para você que existem serviços que você pode prestar durante 7 dias, e que esse serviço você pode faturar esses 3.500, tranquilamente. Tenha certeza, porque eu fiz esses serviços esse ano pelo menos 3 vezes, tranquilamente. Você consegue faturar esses 3.500 tranquilamente, trabalhando 7 dias. Eu estou falando de fichas técnicas de preparo. Fichas técnicas de preparo, a gente sabe que um cardápio, ele não tem menos de 30 fichas técnicas, não tem. E o nosso conselho aqui do Ceará está exigindo que a gente cobre pelo menos R$ 127,00 por ficha técnica. Quando eu falo por ficha técnica, é o seguinte: para fazer um prato feito, por exemplo, no meu cliente hoje tinha 10 pratos feitos, nós temos aí 10 fichas técnicas. Ele tem também pratos regionais, esse meu cliente, ele tem 12 pratos regionais, cuscuz, tapioca, omelete, esses pratos cafés da manhã, cuscuz, tapioca, omelete, são 12 fichas técnicas? São, porque são 12 preparos. Então, se você juntar esse montante e multiplicar por R$ 127,00, que é o mínimo aí que o nosso conselho está cobrando, que é o valor que eu cobro, nós temos que ser éticas, nós temos que seguir nosso conselho de nutricionistas, veja o quanto você vai faturar. Eu estou dizendo que eu consigo fazer essas fichas técnicas tranquilamente em 7 dias, porque eu tenho um método. E esse meu método, que eu estava conversando até ontem, quem é que estava aqui na live? Patinha estava aqui na live. E esse método de pensamento linear, né, que vai fazer com que você calcule bonitinho todos os produtos até chegar no custo, vai fazer qualquer pessoa, nem que não goste de matemática, vai conseguir fazer ficha técnica de preparo. E a gente entrega essas fichas técnicas de preparo para o cliente, e aí o que acontece, como aconteceu agora com o meu cliente anterior, que era um cliente de confeitaria. Os meninos que estavam na especialização de sábado tiveram uma ideia aí dessas fichas técnicas de confeitaria. A gente apresenta essas fichas técnicas e aí um cliente e fala para você, eu sei que eu não estou ganhando tanto, mas eu não sei por que eu não estou tendo tanto lucro. E aí vem um bolo que o cliente paga R$ 3,98. O meu cliente pagava R$ 3,98 para o cliente dele consumir o bolo. Ele não estava nem ganhando lucro, ele estava pagando para a pessoa comer. Pagando para a pessoa comer um bolo prestígio, pagando para a pessoa comer um bolo pudim, pagando para a pessoa comer um enroladinho de salsicha, estava um preço ultra defasado. E aí, quando a gente apresenta isso, e olha, eu fiz essas 41 fichas técnicas, eu fiz tranquilamente em 5 diazinhos, joguei tudo em Excel, apresentei em 7 dias, esse meu cliente estava com essas fichas técnicas. E eu vou lhe dizer mais, hein? Eu já fiz ficha técnica que sábado de manhã eu estava no cliente, que era um posto de conveniência, uma loja de conveniência de um posto, ele tinha pratos feitos. Eu de manhã fiz todas as fichas técnicas do prato feito, 12, meia-noite, isso quando eu tinha horário para dormir e acordar, né, gente?
Meia-noite, as fichas técnicas já estavam no e-mail do cliente. Meia-noite. No dia seguinte, eu já estava sendo paga. Aí eu estava ganhando mais do que essa proposta de emprego que eu vi, né? 2.500 para ficar 44 horas semanais, dentro do One. Então, o que eu estou falando para vocês são serviços de consultoria que vocês trabalham menos e que pagam bem. E que pagam porque vocês têm conhecimento técnico para isso. Vocês podem ter. Eu ensino para vocês um método que você pode fazer as fichas técnicas, e aí vai, método simples, método prático, para você fazer as fichas técnicas rapidamente. Sai daquele método que eu vi já de professores da nutrição que me jogam uma ficha técnica altamente confusa, altamente. Você começa a fazer um cálculo na esquerda, vai ter que completar a tabela na direita, começa a fazer uns cálculos para o centro, mas o resultado é para estar na ponta. Quando os meus alunos me mostravam isso, eu falei assim, gente, olha, eu não sei isso, até eu estou confusa. E no final, o que acontece? As pessoas que deveriam gostar dessa área, aproveitar essa área, que são os alunos, que são vocês, né, que são alunos de nutrição, estão se formando em nutrição, vocês que estão nessa área de nutrição, que vocês deveriam gostar dessa área e aproveitar todo o potencial que a nutrição tem para oferecer para a gente no final não aprende fichas técnicas, não aprende a precificar, e aí fica vendo esse tipo de proposta de emprego, né? 2.500 por 44 horas semanais dentro do One, que ainda pede 10 anos de experiência para você ser um gerente operacional dentro do One. Mas se você tivesse aprendido fichas técnicas com método simples, você estaria aí faturando seus 3.500 em 7 dias trabalhados, né? Quando eu ensino esse método de fichas técnicas para os meus alunos, aí eles falam assim, Irene, pelo amor de Deus, tu me explicou aqui em 1 horinha toda a construção de ficha técnica, o que eu não aprendi em um semestre quando eu fui fazer a cadeira de ASA, de Administração de Serviços de Alimentação na faculdade. Não sei como é que foi na sua faculdade. E aí eu até questiono cada um de vocês aqui. Vocês aprenderam ficha técnica na faculdade? Vocês têm dúvidas de fichas técnicas? Ficha técnica é uma coisa que vocês gostam? Eu queria saber como é que foi a vivência de vocês com fichas técnicas. Como é que vocês trabalharam? Com certeza trabalharam fichas técnicas na faculdade, né? Mas vocês gostam? Aprenderam? Conta aqui para mim nos comentários. Conta que eu queria saber como é que foi a vivência de vocês com fichas técnicas. E veja que eu estou mostrando para vocês como as fichas técnicas é uma ferramenta que com ela dá para você faturar 10 mil reais ou mais com consultoria. Eu estou falando ainda esse ano, como eu falei para vocês. A Fatinha falou que achou complicado. Fatinha, você não conhece o meu método, né? Você não conhece meu método. Eu tenho que te passar. Você tem que ter contato com o meu método de criação de fichas técnicas de preparo, viu? Quem quiser, eu queria que vocês colocassem aqui, se quisessem, se vocês querem ter contato com o meu curso de fichas técnicas para você aprender esse método, que é um método prático e um método que eu criei a partir das minhas consultorias, método de ficha técnica de preparo, tá certo? Coloca aqui, eu quero, tá bom? Outra, eu quero. Gente, estou falando em uma coisa prática, rápida, para você começar a fazer sua consultoria para ontem, ok? Para ontem. Vamos lá. Eu queria também falar de outro serviço para vocês fazerem consultoria, certo? Existe outro serviço de consultoria que é a elaboração de manual de boas práticas e POPs.
Eu queria só desconfundir um pouquinho a cabecinha de vocês, tá certo? Porque sempre que a gente fala, vai fazer manual de boas práticas e POPs, então eu tenho que ser RT? Ou então, eu vou fazer manual de boas práticas e POPs, então eu posso só entregar essa documentação e pronto? Pode, certo? Você pode somente ir para um serviço de alimentação, você pode entregar esse documento e não precisar implantar, ok? Você pode fazer isso. Você não precisa ser o RT, você não precisa ser uma pessoa responsável pelo serviço de alimentação para estar elaborando a documentação sanitária. A lei pede que todo o serviço de alimentação tenha um manual de boas práticas e POPs, tranquilamente. Isso é uma legislação, está no 4.11.1. Esses documentos, eles precisam ser implantados e elaborados para cada serviço de alimentação, certo? Cada serviço de alimentação, você precisa de manual de boas práticas e POPs. Mas e no local do manual, onde fica o nome da nutricionista RT? Espera ainda. Vamos novamente separar esse raciocínio, tá, Luciana? Lembra, se você for RT, você é responsável pelo serviço de alimentação. Se você é responsável pelo serviço de alimentação, todas as inadequações encontradas no serviço de alimentação e que vão ficar no plano de ação, a responsabilidade é sua, tá certo? Então, lá naquela descrição de manual de boas práticas, o responsável legal pelo serviço de alimentação dessas inadequações e de tudo mais é você. Se eu sou consultora, eu não sou assessora, logo eu não sou RT. Se eu sou consultora, eu não sou RT, não pode. E se eu sou consultora, eu apenas vou ofertar um serviço que é a elaboração de manual de boas práticas e POPs. E a elaboração de manual de boas práticas e POPs é obrigado, o serviço de alimentação precisa ter manual de boas práticas e POPs. Ele precisa. Se ele é obrigado por lei a ter manual de boas práticas e POPs, existem agentes, olha que bacana, que somos pessoas técnicas que podem elaborar uma documentação sanitária para eles. Tanto é que, olha só, olha o pulo do gato, tanto é que no meu curso de manual de boas práticas e POPs, eu mostro uma parte, né, logo no começo, logo na primeira folha do manual de boas práticas e POPs, que eu descrevo no documento que eu fui contratada apenas para elaborar manual de boas práticas e POPs. Eu fui contratada apenas para elaborar manual de boas práticas e POPs. Eu não tenho nenhum vínculo empregatício. Eu não sou responsável técnica do local e que todas as inadequações que eu encontrei no serviço de alimentação, a responsabilidade de adequar, a responsabilidade de implantar, ela é do dono. Você está entendendo? Ela é do dono. Então, existe essa possibilidade apenas de fazer manual de boas práticas e POPs, sem vínculo empregatício, né? Sem nenhum tipo de responsabilidade sua. Tanto é que o plano de ação, você está dizendo, quem vai adequar é o dono, não sou eu não. Eu só fui contratada para fazer manual de boas práticas e POPs. E, às vezes, quando eu dou essas palestras em faculdade, né, muitas universidades pedem para eu dar essa palestra, às vezes alguma professora mais acadêmica, que não está na área de serviço de alimentação, como eu estou há 15 anos, fala, mas aí, você só vai fazer manual de boas práticas e POPs? Sim. Eu vou ao local só fazer manual de boas práticas e POPs. Eu tenho um contrato para isso, no qual eu digo que eu só vou fazer manual de boas práticas e POPs. Eu vou fazer o manual de boas práticas e POPs, vou entregar em anexo ao manual de boas práticas e POPs o plano de ação e vou ainda dizer na primeira página, ei, eu só fui contratada para fazer manual de boas práticas e POPs. Sabe as boas práticas que tem que implantar? Quem vai implantar é o dono. Sabe o plano de ação
o plano de ação, que está lá em anexo no manual, cheio de erro, né? Porque se tem aqueles erros ali, é porque as boas práticas não estão implantadas, não. Sabe aqueles erros? O dono vai implantar. Sabe aqueles checklists, aquelas planilhas? Isso eu escrevo. Sabe aqueles checklists, aquelas planilhas que estão lá nos POPs? Sim, quem vai implantar é o dono. Então, dá para fazer esse tipo de consultoria? Sim. Dá porque, e tem que ser feito porque olha o tanto de serviço de alimentação. Todos eles precisam de manual de boas práticas e POPs, porque a vigilância vai exigir. Então, eu vou ser RT de tudo isso, todos os, sei lá, 200 estabelecimentos que eu fiz manual de boas práticas e POPs, eu sou RT? De jeito nenhum. Eu sou uma pessoa técnica que fui chamada para elaborar manual de boas práticas e POPs sem nenhum vínculo empregatício ou responsabilidade técnica e estou entregando o manual de boas práticas e POPs. E tu sabe o que é o melhor? Sabe o que é o melhor? É que esse serviço de consultoria, você pode cobrar R$ 2.500. R$ 2.500. E tu sabe em quanto tempo eu elaboro o meu manual de boas práticas e POPs? 3 dias. 3 dias já está na mão do cliente. 3 dias, esse dinheiro já está na minha conta. 3 dias. Aqui em Fortaleza, a orientação pelo CRN é R$ 2.000. Em São Paulo, eu gosto de falar de São Paulo para pegar, porque o Conselho de São Paulo ele tá bem atualizado, sabe? O Sindicato de Nutricionistas de São Paulo, que faz os honorários, ele está bem atualizado. Ele fala em 2.500, certo? Em 3 dias você está com esse dinheiro. E observação. A gente pode prestar continuidade dessa consultoria. Você pode dizer, tá aqui, seu manual de boas práticas e POPs, certo? Mas vamos fazer o seguinte, eu sei que você não vai ter tempo de implantar as boas práticas, nós temos aqui algumas planilhas, nós temos aqui alguns checklists, algumas coisas que você vai ter que buscar com terceiros, alguns documentos. Que tal a gente fechar? A gente também tem que treinar os manipuladores de alimentos. Já vai aí uma consultoriazinha pontual para você treinar os manipuladores de alimentos. E aí você pode falar para ele, que tal a gente fechar um contrato de consultoria para eu vir aqui uma vez por semana, 2 vezes, não sei qual o tamanho, e aí implantar as boas práticas? Veja bem, só no primeiro serviço você faturou 2.000? Em 3 dias, né? 3 dias. É o tempo que você vai elaborar o seu manual de boas práticas com o meu método. Certo? Você vai fechar um contrato aí, sei lá, para você aparecer lá 3 horas semanais. A hora técnica que o conselho está exigindo para a gente é por volta de R$ 190, tá certo? A hora técnica. Você calcula aí quantas horas você vai ficar. Só por semana, se você ficar 3 horas, só por semana é R$ 600. Só por semana. Irene, é possível? É possível, sim. Tenho certeza. Eu falo isso por experiência própria. Bom, é possível, sim. Mas você precisa ter conhecimento. Você precisa ter conhecimento para elaborar manual de boas práticas e POPs. Você precisa ter conhecimento para fazer fichas técnicas. Você precisa fazer todo esse contexto, porque a documentação é uma documentação que é fidedigna. Você tem que fazer tal qual, né, é o estabelecimento. Vão me questionar, como me questionaram ontem, se eu tenho o manual de boas práticas e os POPs prontos, se eu vendo o manual de boas práticas, né? Se eu tenho o manual de boas práticas e os POPs prontos, não tenho. Não acho que seja ético. E eu acho que vocês precisam aprender toda a criação do manual de boas práticas, vocês precisam passar por isso para vocês terem esse documento que vocês vão criar a partir do que vocês aprenderam com o meu método. É um método rápido, é um método simples, mas que é um método que vai fazer com que cada manual de boas práticas de vocês sejam fidedignos.
que vocês saibam onde tem que tirar determinado item, colocar outro item. A coisa tem que ser feita de forma correta, sabe, gente? É o nome de vocês que está em jogo. Então, a gente não pode brincar com o nome da gente, não é verdade? Você tem só o seu CPF, eu tenho só o meu CPF. Só isso. Não sou riquerdeira, sabe? Não tenho, não fico nadando em dinheiro, eu tenho um nome a zelar. Eu não ofereço manual de boas práticas e POPs pronto. Há quem ofereça, eu não. Mas o que eu ensino para vocês? Eu ensino a elaboração da documentação sanitária. Vocês precisam entender essa elaboração. O método é rápido, é simples? É, tranquilamente. Mas você precisa entender o que você está fazendo. É muito, muito ruim você receber um documento que você não sabe. E aí, eu estou aqui com esse manual de boas práticas e POPs, o que eu vou fazer com ele? Então, vocês precisam desse passo a passo. Então, por isso que eu não ofereço manual de boas práticas e POPs. Daí existe a implantação das boas práticas, que é outro serviço. Já no curso de manual de boas práticas e POPs, a gente já vai entendendo essa questão de implantação. E aí você vai elaborar esse contrato para prestação de serviço de implantação. Irene, cada serviço é um contrato? Sim. Ou então você faz um aditivo. Fiz um contrato para fazer manual de boas práticas e POPs? Legal. Fiz um contrato para depois fazer a implantação das boas práticas, mais legal ainda, e fiz um contratozinho para fazer a capacitação dos manipuladores. Quanto cobrar pela capacitação dos manipuladores? O Conselho Regional, o Sindicato de Nutricionistas de São Paulo, fala num valor aí para ser cobrado pelo menos para 1 hora de treinamento. Aí esse valor de 1 hora de treinamento seria para N funcionários, ele não fala no N, mas a minha forma de cobrar é um valor para cada funcionário, visto que eu não cobro menos do que esse valor, que é o valor que o Sindicato dos Nutricionistas cobra, que seria 350, alguma coisa assim. Eu acho um valor muito pequeno se forem muitos funcionários. Né? Imagine se cobrar 350 para dar uma palestra, como eu já dei palestra, para 20 funcionários. Pelo amor de Deus, né, gente? 40, 30 funcionários num horário, 30 funcionários no outro. Vou comprar R$350? Claro que não, né? Tem um curso para falar sobre capacitação de manipuladores de alimentos. Como eu falei para vocês, é um serviço que é um serviço também pontual. É um serviço que você pode dar essa capacitação de 1, 2, 4 horas, enfim. Eu tenho capacitação para 1 semana. Eu já peguei cliente para ficar capacitando 1 semana. 8 horas semanais. Tem o material para isso, ok. Mas aí vai depender de cliente para cliente. Outra coisa, eu já dei aula, quando eu estou falando sobre essa questão de treinamento, eu dei treinamento, né? Eu dei capacitação de manipuladores online também. Na época da pandemia, eu dei muito treinamento online. Então, tinha capacitação de manipuladores. Lá estava eu online, no Google Meet, dando capacitação para 20, 30 manipuladores. Foi uma época que, assim, foram muitas descobertas para mim, né? Ou seja, a gente pode fazer consultoria de várias formas, não apenas de uma forma. Então, dei capacitação de manipuladores online. Foi bem desafiador para mim, mas deu tudo certo. Outra forma, eu só queria lembrar para vocês que eu queria só dar fazer um raciocíniozinho aqui com vocês. Se vocês são contratadas para fazer determinado serviço, não juntem tudo. Por exemplo, Irene, eu fui contratada para fazer manual de boas práticas. Eu tenho que implantar e tenho que capacitar? Ou então, Irene, eu fui contratada para a implantação das boas práticas. Eu tenho que elaborar o manual e tenho que capacitar o pessoal? Depende do contrato que vocês estão assinando. Não existe você estar, sei lá, fazendo implantação e o dono chegar e falar para vocês: tu já está aqui, né? Tu já está aqui, vamos fazer as fichas técnicas? Bora aproveitar? Consultoria é diferente da nutricionista assessora que está lá 44 horas semanais. Aquele nutricionista assessor que está 44 horas semanais, dentro de um one-on-one, responsável por tudo. É muito provável que aquele assessor faça tudo isso, mas você, consultor, não.
Você, consultor, foi contratado para implantar as boas práticas, você vai implantar as boas práticas. E aí você vai aprender o que significa implantar as boas práticas. Só escrever aqui, eu quero saber o que significa implantar as boas práticas, que eu vou mandar para você o link do meu curso de elaboração de manual de boas práticas e POPs com a implantação das boas práticas, tá certo? Então, se você foi contratado somente para implantar as boas práticas, você vai só implantar as boas práticas. Se no teu contrato tem implantação de boas práticas, elaboração de manual de boas práticas e POPs e capacitação, aí você vai fazer tudo isso, tá bom? Agora, você não pode trabalhar de graça, porque você foi contratada apenas para elaborar o manual de boas práticas e POPs. Você foi contratado para elaborar só o manual de boas práticas e POPs. E aí, você está fazendo a implantação, você está fazendo a capacitação, isso não existe. Eu fui contratada só para implantação, vou fazer só implantação. Ah, o cara quer o manual de boas práticas e POPs? Beleza, vai pagar do manual de boas práticas e POPs. Você quer fazer a capacitação? Vai pagar pela capacitação, tá certo? Não trabalhem de graça, não. Eu recebo muita dúvida de alunos sobre isso. Não trabalhem de graça, não sejam bobos. Mas o que vocês também não podem fazer é fazer venda casada, tá bom? Venda casada também é errado pelo Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, tu vai fazer manual de boas práticas e POPs? Bora fazer também a capacitação. Tu sabe que é obrigatório fazer a capacitação? Então bora fazer logo, porque é obrigatório. Eu vou fazer manual e POPs e vou fazer a capacitação porque é obrigatória. Essa venda casada não pode. Não pode pelo Código de Defesa do Consumidor, tá certo? Sejam éticos. Sejam éticos. Não façam esse tipo de coisa, não, tá certo? Então, eu faço o manual de boas práticas e POPs, entrego para o dono e falo para o dono que existe também a necessidade legal de capacitar. Existe essa necessidade legal. E que, caso ele deseje, eu posso passar um orçamento para capacitação dos colaboradores, ok? Não façam essa venda casada, que essa venda casada, ela não existe, tá bom? Ela não pode, na verdade existe, né? Mas ela é proibida até por lei, tá bom? Então, falei de manual de boas práticas e POPs, falei de implantação das boas práticas, falei de capacitação dos manipuladores, falei das fichas técnicas e as fichas técnicas que podem ser usadas em N situações. Podem ser usadas para verificar, para elaboração de margem de contribuição dos produtos, para a gente ver o lucro, para a gente ver se o preço está condizente, para a gente ver se alguns produtos, a partir da engenharia de cardápio, se alguns produtos precisam ser retirados ou não. A gente faz um diagnósticozão da empresa. Eu até falei para vocês, né, no início dessa aula, que fichas técnicas você consegue faturar tranquilamente aí um salário de nutricionista 44 horas semanais, trabalhando 7 dias. Em 7 dias você está fazendo fichas técnicas de preparo. Simples. E com as fichas técnicas, a gente também pode fazer controle de estoque, controle de compras, toda essa questão de gestão de custos dentro de um serviço de alimentação. Então, a gente consegue fazer essa gestão, porque a gente já tem as fichas técnicas, e aí a gente consegue diminuir compras, a gente consegue adequar o estoque e, consequentemente, a gente consegue aumentar o faturamento da empresa. Por quê? Porque com fichas técnicas eu já adequei preço, o que é fantástico, e com as fichas técnicas eu vou fazer toda a gestão de compras. Com a gestão de compras adequada, o lucro é quase que garantido. Eu digo quase porque a empresa tem que vender, e eu não estou no marketing, eu não estou no frente de loja, eu não estou no front, tá certo? Então, a gente consegue ajeitar direitinho. Eu queria saber de vocês, se vocês estão gostando, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem mais lives sobre esse assunto. Estou muito feliz que eu estou vendo alguns rostinhos novos, né? Pessoas que estão querendo se enveredar pela área da consultoria, né? Eu fico muito feliz em falar com cada um de vocês, né? Divulgar um pouco do meu conhecimento nessa área, tá certo? E aí,
Se vocês quiserem, mais informações, se vocês quiserem que eu passe para vocês os links para esses cursos, para vocês se tornarem consultoras, para vocês saberem trabalharem com esse método exclusivo de aprendizagem, para vocês se tornarem ainda esse ano, tranquilamente, consultores em serviço de alimentação, escreve eu quero que eu passe para vocês esse linkzinho, tá certo? Tranquilamente, ok? Amanhã é muito provável que eu não esteja com vocês, tá certo? Eu estou na consultoria. Te passo, Evelyn, te passo, Juliana, passo o linkzinho, tá bom? Provavelmente amanhã nós não temos live na hora do almoço, tá certo? Mas a gente vai se comunicando no nosso Instagram para falar sobre as lives, tá certo? Mari, eu mando sim, tá? Mari Alves, mando sim, tá bom? Amanhã é muito provável que amanhã a gente não tenha live nesse nosso horário do almoço, tá certo? Eu sei que vocês estão fazendo digestão olhando para mim. Mas quinta-feira a gente retorna com nossas lives, tá certo? Quinta-feira nós temos live. Nesse horário de 12h30, tá certo? Tá sendo um horário muito legal, tá bom? Tá sendo muito legal. A gente tá fazendo esse horário de live, tô gostando muito, tá bom? Mas quinta-feira nós estamos juntos, tá certo? Quinta-feira, 12h30, eu te passo, Fabiola. Já coloquei aqui, Fabiola _ Corrêa, vou passar para vocês, tá certo? Luciana tem uma dúvida? Irene, então, se eu faço manual de boas práticas e POPs, posteriormente eu dou a capacitação dos manipuladores. Luciana, se você faz o manual de boas práticas e POPs como consultora, se você capacita como consultora, você não é RT. A responsabilidade técnica é um documento que você assina e que a empresa também assina, dizendo que você é RT, né? E aí você leva lá para o conselho para avisar para o conselho que você é RT, tá certo? Então é um documento de vínculo empresa-nutricionista. O nutricionista, para ele ser RT, o conselho te exige que você seja assessora. O que é assessor? Assessor é uma pessoa que fica muito tempo dentro de um serviço de alimentação, porque ele precisa planejar, ele precisa executar e ele precisa avaliar. Esse tipo de planejamento, esse tipo de execução, esse tipo de avaliação, não dá para uma pessoa consultora fazer. Não dá para você estar uma vez por semana, 2 ou 3, durante 3, 4 horas no serviço de alimentação e ser RT. Você está entendendo? O conselho não permite. Então, se você faz serviços pontuais, como manual de boas práticas e POPs, implantação das boas práticas, naquele momento que você está lá no serviço de alimentação, naquelas 3 horas, 4 horas, enfim, uma vez por semana, 2, você é consultora. Você está entendendo? Você é consultora, você não é RT. Não é. Não caia nessa balela que a empresa às vezes te pega dizendo, vem aqui uma vez por semana, fica 3 horas, tu vai ser minha RT. Não é, você não pode ser RT. Para ser RT, a lei é clara, você precisa ser assessora, entendeu? Então, serviços pontuais como o manual de boas práticas, tá vendo? Porque tem começo e fim, entrego. Serviço de implantação, vou fazer a implantação das boas práticas durante 1 ano, começo e fim. Vou fazer a capacitação hoje, um dia, né, de capacitação. Você é consultora. Vou fazer as 41 fichas técnicas do serviço de alimentação. Fiz, entreguei, começo e fim. Você é consultor. E consultor não pode ser RT. Você está entendendo? O RT necessita, por lei, que seja uma pessoa com muitas horas dentro de um serviço de alimentação. Diria que no mínimo 20 horas, viu, Luciana? Tá certo? Mas todos esses serviços que eu mostrei para você, o assessor, que é RT, vai fazer, porque está normalmente na carteira assinada dele, lá no serviço de alimentação, né? Então, aquele assessor vai fazer manual de boas práticas, fazer POPs, fazer capacitação dos manipuladores, vai fazer as fichas técnicas de tudo, vai elaborar o controle de custo, o controle de almoxarifado. O assessor está lá 44 horas semanais, entendeu? E aí,
ele vai estar lá sendo RT, entendeu? É o assessor, que é quando a pessoa normalmente é carteira assinada, tá certo? A responsabilidade pode ser de apenas uma empresa? Segundo o nosso conselho, você pode ser RT de até 2 empresas, certo? Por isso que eu te digo que um assessor, que é a pessoa que pode ser RT, ela tem que estar no mínimo 20 horas semanais, né, dentro de um serviço de alimentação, porque tu pode ser RT de uma de manhã e de à tarde outra, no máximo. Entendeu? Então, por isso também que o RT tem que ser assessor. Não confundam, e eu vou conseguir fazer isso ao longo das nossas lives, hein? Não confundam assessoria com consultoria. Você pode fazer consultoria em N empresas. N. Se eu consigo ficar 3 horas de manhã num, 3 horas à tarde, 3 horas no outra à noite, que massa! Se você pode fazer isso de segunda a sábado, que legal! Você vai ter quantas empresas? 3 vezes. Você vai ter 18 empresas fazendo consultoria. Que massa! Para cada empresa, você pode oferecer trabalhos diversos, implantação num, gestão de estoque no outro, gestão de fichas técnicas, elaboração de cardápio. Que massa, tá certo? Em nenhum deles você pode ser RT. Então, você pode ser consultor de 18 empresas, o tempo que você conseguir, mas você não pode ser RT de nenhuma delas. Porque é muito provável, pelo cálculo aí que eu mostrei para vocês, que para você ser RT, você precisa ser assessor e estar no mínimo 20 horas dentro da empresa, porque você só pode ter 2 RTs, certo? E só lembrando que eu trouxe para vocês, que bacana, né? Quantas oportunidades nós temos fazendo consultoria e como a gente consegue, com a consultoria, ter liberdade financeira, ter liberdade de hora para fazer o que a gente quer, estar mais perto de quem a gente ama, estar cuidando mais da gente, em vez de estar, infelizmente, em empregos, né, em possibilidades de trabalho que estão desvalorizando a gente como profissional de nutrição. Hoje eu me sinto uma profissional muito valorizada, sim, ganhando bem, muito bem, na consultoria, certo? E eu quero que você consiga isso também na sua vida, tá certo? Eu quero tirar da gente esse estigma de nutrição ganhando pouco. Vocês estão entendendo? Eu quero que a gente saia desse estigma de coitada. Eu quero que vocês sejam prósperos e que vocês vejam que sim, dá para ganhar muito bem com a consultoria. Évila, que pergunta fantástica. Se você fosse minha aluna, você ganhava 1 ponto. Sou muito boa em dar ponto. 1 ponto para Évila. Évila, eu tenho um curso Consultor Smart, como é que inicia uma consultoria em serviço de alimentação? Vou passar o link para vocês. Eu estou dando beabá, facinho, pegando na sua mão, para você entender esse início da consultoria, porque eu sei que vocês se sentem muito... Dá medo, né? Dá medo da gente iniciar a consultoria. Então, o curso Consultor Smart, como iniciar a consultoria, é quando eu pego na sua mão para você começar na consultoria de alimentos. É aquele beabá para você se sentir segura, para você entender sobre a consultoria de alimentos e ver que dá para começar. Dá para começar, continuar e, ó, o céu é o limite, certo? Vou passar para a Midian, vou passar para a Évila, vou passar o consultor Smart para vocês. Não é para estar insegura, não, Midian. Conta comigo, vou passar o consultor Smart. Tenham em mim, podem perguntar para mim. Uma pessoa que vocês podem tirar dúvida, podem perguntar. E quem aqui já é minha aluna? Fatinha, Amanda, Samara. Quem é minha aluna sabe que eu, aqui de Porto Seguro, que maravilha ter vocês aqui. Cheio de hotéis e restaurantes. Não, Midian, pelo amor de Deus. Eu estou fazendo consultoria no Hotel 5 Estrelas aqui em Fortaleza. Olha a possibilidade. Olha a possibilidade. Fichas técnicas. E gestão de estoque. Olha a possibilidade. Então, tenham comigo uma pessoa que vocês podem tirar dúvidas.
Tragam para mim as dúvidas de vocês, as inseguranças de vocês. Eu faço questão de responder todas vocês, tá certo? Eu gosto dessas dúvidas. É mania de professor, tá certo? É mania de professor estar tirando as dúvidas de vocês. Vou passar o linkzinho do Consultor Smart para vocês. E eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Eu adoro as dúvidas de vocês, as perguntas. Nenhuma pergunta é boba. Nenhuma pergunta é boba. Toda pergunta é importante, tá certo? Adoro a presença de vocês, as dúvidas de vocês. Perguntas, sugestões de live, falem comigo, tá certo? Sugestões de live, falem comigo. Tô aqui, estamos pensando nessas lives para tirar as dúvidas de vocês e para vocês observarem como a consultoria é, sim, o canal para a gente se tornar um profissional de nutrição mais valorizado e mais próspero, tá certo? Obrigado pela presença. Tenham todos um ótimo dia e nos vemos na quinta-feira, tá certo? Beijão e até lá. Tchau, tchau.